Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Cântico dos Cânticos, capítulo 2. Pegou? Cântico dos Cânticos, capítulo 2, e o versículo de número 10. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem, porque eis que já passou o inverno, cessou a chuva e ela se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantar as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar os seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Pomba minha que anda pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me o teu rosto e faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, esse livro de Salomão e a Sulamita é sobrenatural. É um livro de amor, um livro de afeto, um livro de carinho, e teologicamente ele trata também como uma analogia, uma simbologia de Cristo e a igreja. A Sulamita, se você for estudar a história da Sulamita, e se você perceber alguns versículos do capítulo 1 de Provérbios, é interessante porque a Sulamita, ela era uma camponesa. Ela trabalhava na vinha dos seus irmãos. Tanto é que ela diz: a vinha que me deram para cuidar, eu cuidei, mas não cuidei da vinha que era minha. E Salomão, um dia ele foi visitar uma das suas vinhas. E Salomão, quando viu aquela moça trabalhando, Salomão era um homem que apaixonava fácil também, né? O cara que tem 700 esposas e 300 concubinas apaixona fácil. Mas diz a teologia que Salomão só amou uma mulher, e foi essa mulher, a Sulamita. Ela era uma camponesa, e quando ele viu ela, ele estendeu o cetro para que ela viesse até ele. Ela, com medo, saiu correndo. E Salomão voltou para o palácio com um desafio: eu vou ter que conquistar essa mulher. Então ele se vestia de pastor de ovelha, e ele ia nos campos, e para tentar conquistar ela como um pastor de ovelhas. E tanto é que ela pergunta para ele no capítulo 1: onde estão os teus rebanhos, ó amado meu? Era Miguel, não tinha rebanho, irmão. Salomão Miguelagem do Salomão. E ela dizia: olha, não cuida de eu ser morena, porque eu estou no sol e eu cuido da vinha e tal. Salomão conquistou ela sem falar que ele era o rei. Ele conquistou ela como um pastor de ovelhas. E depois, no capítulo 2, ele leva ela para as suas recâmaras. Por isso que ela diz: ele me introduziu nas suas recâmaras. Depois ele se revela para ela que ele é o rei e leva ela para o palácio. Isso me faz lembrar de uma história de um Deus que se fez homem. E ele desceu aqui para me conquistar como homem, não como Deus. Um homem que em tudo foi tentado, em tudo foi provado, em tudo aprendeu pela obediência, por aquilo que sofreu. Um homem que nunca desobedeceu, teve que aprender a obediência, porque embora ele tivesse vindo da eternidade, ele habitou num corpo desobediente, num corpo de carne, que tinha uma alma. Isso me faz lembrar muito a história de Cristo, porque ele desceu aqui e me conquistou como um homem. Há um só mediador, meu Deus, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A Bíblia é clara para dizer assim: Luiz, você
veio para mim de volta. É como se Deus dissesse: Luiz, você veio para mim. A gente se relacionou de novo por causa de um homem, de um Deus que se fez homem. E o Deus que se fez homem me constrange, porque às vezes eu vejo homens querendo se fazer deuses. Quando o Deus que se fez homem conquistou o nosso coração como homem, morreu na cruz, sentiu fome, sentiu sede, perguntou para os discípulos se tinha algo para comer, pediu oração aos seus discípulos, pediu: orem comigo, orem junto comigo, eu estou angustiado. O homem que expôs suas fraquezas, expôs suas lágrimas quando foi no velório do amigo. O homem que expôs a sua dor, expôs a sua vontade para Deus, não negou a sua vontade e disse: se eu puder, afasta de mim essa vontade, esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Esse homem que conquistou você para Deus. E quando você chegar na eternidade, um dia você vai olhar para o lado direito de Deus, tem um trono, e a Bíblia diz que lá tem um homem, não é um anjo, não é um anjo com asinha, nem com, como é que chama aquilo na cabeça? Auréola, né? Auréola? Ao redor da cabeça você vai olhar e vai ver um homem, você vai ver na mão dele marcas, cicatrizes. E se você pedir para ele tirar o manto, você vai ver marcas nas suas costas, cicatrizes. Você vai ver marcas na sua cabeça, cicatrizes. Um homem que venceu a morte e o inferno e me capacitou, dizendo para mim: Luiz, você também pode vencer a morte e o inferno. Você também pode vencer a morte e o inferno. Você pode ser honesto. Você pode ser legal. Você pode ser generoso. Você pode ser bondoso, porque agora você tem um modelo. Você tem um modelo para copiar. Você tem um modelo para andar. Jesus é o meu modelo. E a Bíblia me relata que nos últimos dias vai haver muitos falsos cristos. E é interessante, né? Você fala do falso Cristo assim. O original e a imitação são coisas diferentes. Você lembra quando saiu o Kinder Ovo? Lembra? Lembra do Kinder Ovo? Quem lembra do Kinder Ovo? Há 30 anos atrás, não foi? 25 a 30 anos atrás tinha o Kinder Ovo. Quem lembra? Meu Deus, que chocolate gostoso. Ainda tem, né? Tinha a surpresinha dentro. Ainda tem. Essa semana ainda montei a surpresinha de um Kinder Ovo, de uma das netas. De quem é que era? Teu mesmo, amor? Você gosta de Kinder Ovo, né, amor? Então, quando você viu o Kinder Ovo, há 30 anos atrás, 25 anos atrás, a fama desse Kinder Ovo era tão grande. Irmão, isso vendia tanto, mas com o sucesso do original começou a aparecer imitações, né? Porque tudo que é original sempre vai ter imitações, irmãos. E o pior, a imitação vendia por causa de quê? Por dois motivos. Primeiro, porque era mais barato. E segundo, porque o original não dava conta de fazer para vender. Era tanta venda que o original não dava conta de fazer para vender. Aí saiu muitas imitações assim que lançaram. E a imitação era mais barata, não tinha aquele chocolate, ele não grudava no céu da boca. Porque o Kinder Ovo, ele gruda no céu da boca, você tem que fazer assim. Ele gruda, irmão. A imitação não grudava, você já viu? Não, a imitação. Agora hoje eu te pergunto, ainda tem imitação? Não, não tem imitação. Porque a imitação não tem durabilidade. A imitação não continua. Por isso fica firme num cristianismo honesto, num cristianismo sério, num cristianismo de verdade. Porque toda imitação cairá por terra, irmão. Ela pode ser mais barata, ela pode ser mais atrativa, ela pode ter mais brilho, mas ela é falsa. E se não está mudando a minha vida, é um evangelho falso, é um evangelho fraco. É o evangelho criado para enriquecer pessoas, sem mudar a vida delas. Mas fique tranquilo, não se mova, porque a imitação não tem durabilidade. A imitação não tem durabilidade. O que é honesto, o que é sério,
O que é de verdade permanece. Por isso que a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Porque esses são homens e mulheres de verdade. Os que fazem a vontade de Deus permanecem. Tudo que é verdadeiro permanece para sempre. O falso tem os dias contados, Jackson. Então sempre que cria um produto verdadeiro, logo cria um falso, para abastecer a demanda. Evangelho não é para abastecer a demanda, irmão, é para transformar a vida das pessoas, para mudar as nossas vidas. Por isso não largue. Não largue. Se a sua mente está sendo ofendida com a palavra, dê glória a Deus, porque só assim Deus está renovando a sua mente. Se você está sendo ferido pela espada do Evangelho, não largue, porque certamente você vai se transformar num homem e numa mulher invencível. Invencível. Cutuca alguém que está do seu lado e diz assim: não desista fácil daquilo que é verdadeiro, daquilo que é honesto. Diga para ele: sofra agora, se precisar sofre agora, mas permaneça para sempre naquilo que você acredita. Alguém está me entendendo aqui? Faz sentido isso para você, meu irmão? 500 pessoas mais ou menos assistiram Jesus subindo aos céus e viram e ouviram Jesus dizendo: fiquem na cidade, busquem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles tinham a Torá na mão, sobre o livro de Joel, dizendo: eu derramarei do meu espírito, eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Fiquem na cidade. 500 pessoas ouviram isso. Irmão, parece que da subida de Jesus ao Pentecostes foi 12 dias. Mas só 120 foram cheios. Cadê os 380? Foram negociando no caminho. A Bíblia diz que veio o Espírito sobre 120 pessoas. Mas por que muitos estão acostumados a ouvir e perdem a oportunidade de ver? Irmãos, muitos estão na igreja por muitos anos, já ouviram tantas verdades, mas perdem a oportunidade de ver. Porque quando acontece, assusta. Quando acontece aquilo que Deus fala com a gente, assusta, não assusta, Charles? Assusta. Quando Deus diz: eu estou com você todo dia para te guardar, eu guardo a tua vida, guardo os teus filhos, guardo a tua casa, você diz: amém, Deus, amém, até que aconteça. Quando acontece algo com você, daí você diz: uau, é verdade o que Deus disse. É verdade o que Deus disse, eu te guardo. Não desista fácil, meu amigo. Aí quando aconteceu, o Espírito foi derramado, alguém apontou e disse: eles estão embriagados, eles estão bêbados. Aí Pedro disse: eia, tem ninguém bêbado aqui não. 9 horas da manhã, gente. Isso foi o que falou o profeta Joel, que derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Nós só estamos experimentando o que Deus falou que nós experimentaríamos. O problema é esse, que quando a gente ora por uma coisa, quando acontece, a gente diz: meu Deus, não acredito. Orou a vida inteira por aquilo, pediu aquilo, quando bateu na porta ele diz: meu Deus, eu não acredito que aconteceu comigo. Você pediu. Esse é o problema. É que quando o diabo não consegue roubar a promessa, ele tira a alegria da vitória. E aí você deixa de ser celebrativo. Você deixa de celebrar, de contemplar. Quando o diabo não consegue parar você naquilo que você foi chamado por Deus para fazer e para viver, aí quando bate na sua porta você não se alegra. Orou a vida inteira para comprar a casa, comprou, disse: comprei, amém. Aí tem um outro problema. É porque você está esperando alguma coisa acontecer para ser feliz. Aí você diz: quando aquilo vier eu vou ser feliz, quando eu ganhar aquilo eu vou ser feliz. Não vai, irmão. Não vai. Nada nessa terra pode satisfazer você.
porque você não é daqui. Não tem nada, vai chegar uma hora que você não vai parar mais para contabilizar. Vai chegar uma hora que você vai ter para dar e você não vai nem mais fazer conta. Que isso, pastor? Isso só vem mostrar que você está livre, desprendido. Nada nessa terra pode satisfazer você. Acabei de perguntar como era o nome mesmo do seu bisavô. Como era o nome do avô do seu bisavô. Você não sabe. Por quê? Porque o tempo passa, irmãos. O que vai marcar na sua vida é o selo que você deixou na vida das pessoas e naquilo que Deus disse para você. O que vai marcar você, que vai impressionar, é aquilo que Deus disse e você obedeceu. Então nós estamos vivendo num tempo que nós precisamos discernir o momento, o tempo do cumprimento. Nós precisamos entender quando acontece o que estamos esperando. Não é mais tempo de promessa. Tem gente que ainda trata o Espírito Santo como uma promessa. O Espírito Santo não é mais uma promessa, ele é uma realidade. Ele já está aqui agora. Você pode vê-lo e cheirá-lo. Você pode senti-lo. Como? Se renda. Você está esperando um toque, um choque. Quer ganhar um choque? Põe a mão numa tomada. Tem um fio desencapado aí, não tem? Você está esperando o que acontecer? Algo eletrizante, algo sobrenatural? Não, o Espírito Santo ele não é promessa, ele é uma realidade. Ele veio e não subiu mais. Ele está esperando Jesus voltar. Amém, e ele está aqui agora. E nós cantamos: vem Espírito Santo. Ele diz: ei, eu estou aqui, cabeção. Mas nós estamos ocupados e distraídos. Ele já está aqui, então vamos deixar de ser redundantes. Não vamos pedir coisas que nós já temos. Senhor, abençoa a minha vida. Deus diz: não, você não está me pedindo isso. Como é que é? Abençoa o quê? Eu morri por você, você não tinha nem nascido ainda. Eu orei por você, eu disse: Pai, salva aqueles que ainda por causa desses se converterão a mim. Você nem era ninguém ainda, eu já tinha morrido por você. E você nasceu, já me aceitou, se entregou para mim, vive uma vida abençoada e está pedindo para mim abençoar. Sabe qual é o que nos falta? Consciência de pertencimento. Nos falta consciência de pertencimento. Eu pertenço ao Senhor, eu sou dele. Nos falta uma consciência. Quem governa nossas vidas, quem governa a nossa casa, quem é o nosso Senhor? Aleluia! É o Senhor da nossa casa, é o Senhor da nossa vida. Diga para alguém que está do seu lado: o tempo da promessa está acabando. Diga, porque nós estamos em dia de cumprimentos. Diga para ele, mas diga com vontade: nós estamos vivendo em dias que serão tudo liberado. Vai ser tudo liberado. O Espírito será derramado sobre toda a carne. Você precisa crer nisso. Não, mas aquele cara é carne. O cara vai estar bêbado e vai ficar são na hora. Ele vai receber o Espírito Santo. Mas não, pastor, não. Ele tem que fazer o curso primeiro do... Não precisa. Mas o cara é carne pura, é um vagabundo. Não interessa, se o Espírito descer sobre ele, ele vira homem de Deus em 10 minutos. Às vezes eu penso que Jesus é o caminho, a igreja é o pedágio. Ela quer transformar o cara para o Espírito Santo encher, quando o Espírito Santo tem que encher para transformar o cara. Pegou isso? Nós queremos preparar o cara primeiro, para ele ser cheio. E quando ele vai ser cheio, ele diz: não, isso não. Isso Deus não gosta. Deixa o menino rodar, irmão. Eu prefiro trabalhar com gente exagerada, que eu preciso dizer: calma, irmão, do que aquele iceberg. Sabe, eu prefiro trabalhar com gente exagerada, que a gente tem que segurar e dizer: calma, irmão, dança menos, pula menos, grita menos. Ô irmão, para de rodar pela... Para, irmão, chega. Eu prefiro trabalhar com esse do que aquele que a gente tem que estar empurrando. Vai, irmão, acredita, miserável.
Acredita, sou miserável. É melhor trabalhar com exagerado, irmão. Porque quando o Espírito desceu, alguém disse, eles estão bêbados. Eles estão embriagados. Nove horas da manhã, eles foram confundidos com pessoas embriagadas, bêbadas, fora de si. Esse é o problema. É que o Espírito Santo vem e você tem uma reputação para zelar. Aí você diz, não, Espírito Santo, eu não gosto dessa música. Dessa música eu não gosto. Desse pregador eu não gosto. Dessa igreja eu não gosto. Meu irmão, quando nós recebemos o Espírito como é devido, como ele vem, ninguém segura mais, irmão. Ninguém segura. Só um avivamento pode transformar essa nação. Está esperando o que de Brasília? Está esperando o quê? Está esperando o próximo presidente? Está esperando o próximo governador, o próximo prefeito? Eu vou te falar, só um avivamento pode mudar. O que nós podemos fazer em cargos de autoridade é melhorar alguma coisa. Mas transformação social, transformação emocional, transformação psicológica, transformação de vida, só um avivamento é que pode fazer isso, irmãos. Nós não estamos em dias de promessas, mas em dias de cumprimento. Eu quero crer que nós estamos no agora de Deus. Coisa que você esperou por 10 anos vai acontecer em 10 dias. Eu não sou pregador motivacional, que fique bem claro. Você não está aqui para ser motivado por Luiz Hermínio e nem para receber massagem no ego. Não, eu estou falando aquilo que está no meu coração. Eu quero declarar que nós estamos em dia de cumprimento, no agora de Deus. Estamos vivendo no hoje de Deus, no seu Kairós. E foi isso que ele falou, que Salomão estava falando, cantando para a Sulamita, que simbolicamente nós trazemos para a igreja. Noiva minha, pomba minha. Vê, já passou o inverno. Bota o texto ali de novo, bota. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 10, para todo mundo ler. Fala aí e me diz, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno. Sabe o que ele está dizendo? Mudou a estação e você não mudou de roupa ainda. Você ainda está na religião. Você ainda tem que ser do seu jeito, do jeito que você aprendeu. Você não se comunica com o novo. Por quê? Porque foge do seu controle. Eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Olha ali. Cadê? Aparecem as flores na terra. Mudou ou não mudou a estação? Chegou o tempo de cantarem. As aves e as vozes das rolas ouvem-se em nossa terra. Ele está dizendo, os passarinhos estão cantando. Tudo está mudando e você está lá ainda. Mais perto eu quero estar. Nós criamos a nossa igreja, irmãos, uma teoria de cara feia é sinônimo de santidade. Nós criamos na igreja evangélica que cara feia virou sinônimo de santidade. Quando a Bíblia diz, irmãos, que a alegria do Senhor é a minha força. Eu estou esperando coisas para me tornar alegre. Eu estou esperando as promessas para me tornar alegre. O Senhor está dizendo, por que você não desfruta já? Eu já estou aqui, o Espírito já está aqui. Eu estou usando aqui a simbologia de uma música antiga, mas não é para depreciar a música antiga, irmãos. Eu e Charles, quando viajamos, né, Charles? A gente só canta hino do inário, hino da harpa. Nós viajamos o Brasil e o mundo pregando
Por quê? Porque eu gosto. Sabe? Mas entenda, se abra para o novo. Quando eu estou falando, quem bebe o novo diz que o velho é melhor, eu sei disso. Mas se abra para um vinho novo, irmãos. Já passou o inverno, o tempo de cantar chegou. Ouve-se as vozes das rolas, as flores estão nascendo, a figueira já deu os seus figos. O Senhor está dizendo que está tudo pronto e você orando por promessa ainda. O problema é esse, é que a gente acha que a promessa é individual, quando a promessa é coletiva. Então, enquanto não acontecer comigo, eu não tenho direito de celebrar pelo outro. Talvez não aconteceu consigo, mas já aconteceu com alguém. Celebre a vida de alguém até bater na sua porta. Se você ainda não deu o seu fruto, celebre quem já está dando. Porque o seu fruto vai chegar, a estação vai mudar na sua vida também. Vai mudar na sua casa também. Amém? Celebre, irmãos. Celebre. Não deu ainda. Eu me lembro quando eu saía para ministrar com homens pregadores do evangelho. Quantas viagens eu fiz com o pastor Irineu Gruber. Ele era um cara conhecido no Brasil, eu não. Eu ficava no material vendendo os livros para ele. Livro não, ele não tinha livro, era CD, DVD e fita cassete. Vocês não sabem o que é fita cassete, coisa boa. Quantas viagens eu fiz vendendo os materiais dele. Ele dizia, pastor Luiz, não precisa, fica lá comigo no altar. Eu digo, não, eu vim para aprender, eu quero aprender. Como é que você faz? Aí eu vi os vídeos dele. Aí eu disse, quem é que faz esses vídeos para você? Ele disse, por que você não liga para ele para ele fazer os seus? Eu digo, boa ideia. Você entende? Enquanto você não deu o seu fruto, celebre quem já está dando, irmão. Não chegou na sua mesa ainda, celebra na mesa que já tem. O inverno já passou, o tempo de cantar chegou. Olha ali, cadê o texto? A figueira começou a dar os seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Olha o 14, isso aqui é demais. Pomba minha, que anda pelas fendas dos penhascos, ou pelas fendas das ladeiras, né? No esconderijo das rochas, escapadas, mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Noiva minha, pomba minha, tu que anda pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face. Quem é que está falando isso? É o noivo. O noivo está dizendo para a noiva o quê? Você está escondida nos domingos à noite, dentro do seu templo, fechada. Por que você não vai para a rua? Por que você não me mostra a tua face? Você quer me ver? Irmão, teve um homem na Bíblia que pediu para ver Deus. Lembra dele? Como é o nome dele? Moisés. Ele pediu para ver Deus. Deus disse o que para ele? Eu vou te colocar na fenda da penha, e eu vou passar, e tu vai ver o que? As minhas costas. Quando um homem pediu para ver o Senhor disse o que? Eu vou passar e você vai ver o que? As minhas costas. Deus colocou Moisés ali. Depois você lê Êxodo do 31 ao 34, do capítulo 31 ao 34, você vai entender. Deus colocou Moisés ali na fenda, ele ficou ali olhando, e Deus passou, e ele viu as costas de Deus. Eu nunca entendi como Moisés escreveu o livro de Gênesis. Por quê? Porque ele não estava ali. Ele nasceu em Êxodo capítulo 2. Mas ele escreveu Gênesis, dando detalhes, dando número detalhadamente, dando idade de pessoas. Eu quero crer que quando Deus passou, ele viu as costas de Deus. Porque Deus disse, você vai ver as minhas costas. Ou seja, você vai ver o que eu fiz dali para trás, não daqui para frente. Agora, você está me entendendo? Você pegou isso no seu espírito? Me entenda com o seu espírito, não com a sua alma. Porque a sua alma vai dizer assim, não está escrito. Quando Deus disse, eu vou passar e você vai ver as minhas costas, Deus estava dizendo, eu vou passar e você vai ver o que eu fiz dali para trás. Eu acredito que quando Deus passou, Moisés pegou
a Bic do caneta azul e começou a escrever: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele foi vendo, irmão. Ele viu. Um homem pediu para ver a Deus. Deus disse: fica ali. Agora não é um homem que está pedindo para Deus, para ver a Deus. É Deus que está pedindo para ver o homem. Deus está dizendo: sai daí, porque aí você só vai ver o que eu fiz. Você não vai ver o que eu estou por fazer. Mostra-me a tua face. Faz-me ouvir a tua voz. Eu quero ver você, igreja. Daqui para... fica na fenda, escondida. Você só vai ver o que eu fiz. Você vai ser um contador de história. Você vai pegar a Bíblia, só vai contar história. E tudo bem, a história bíblica é linda. Geograficamente é lindo. Arqueologicamente é sobrenatural. Mas nós não somos contadores de história. A Bíblia é um livro de realidade, não é um livro de história. Por isso que você usa e lê hoje, e Deus fala contigo ainda hoje. Amém? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se você quer contar a história, fica na fenda. Mas se você quer ver o que está por vir, então o Senhor teu Deus olha para você nessa noite e diz: noiva minha, pomba minha, tu que anda escondido na fenda das penhas, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz. A tua face é linda e a tua voz é doce. Deixa eu te ver, Deus está dizendo. Eu tenho revelações para te contar. Coisas sobrenaturais. Coisas sobrenaturais. Irmãos, não é tempo de promessas nesses dias, é tempo de cumprimento. Pastores, profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, nós estamos em dias de cumprimento. Você está agarrado numa promessa e diz: eis que faço nova todas as coisas. Eu estou prometendo coisas que você já está vivendo. Você não está vendo que você já está vivendo. Quantas coisas Deus já fez essa semana? Quantas vezes Deus te livrou do mal? Quantas vezes Deus te guardou, te escondeu? Quantos negócios deram certo e quantos não deram? Não deram por quê? Porque Deus não quis ou porque Deus estava te guardando de algo? Então nós estamos sempre presos na promessa. E Deus está dizendo: são dias de cumprimento. Os que entendem, irmão, ficam felizes. Parece que aqueles que estão esperando a promessa estão sempre tristes. Me perdoe, irmãos, mas essa é a minha percepção. Jesus chega em Nazaré, entra na sinagoga, pega a Torá, lê o livro de Isaías, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. Oh meu Deus, me ungiu para pregar as boas novas, para curar os enfermos. E a Bíblia diz em Lucas 4:21, essa história conta lá, que pessoas, então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu as Escrituras. Jesus disse: é hoje. Isaías falou: é hoje que se cumpriu as Escrituras. Um povo ficou feliz, porque entendeu. O outro povo quis matá-lo. Os que não entendem ficaram indignados. Mas fique tranquilo, se você está entrando na hora de Deus, não pense que todo mundo vai entender. O problema é esse, é que você quer o aval de todo mundo para você entrar na hora de Deus. E você quer estar politicamente correto, religiosamente correto. Não, meu irmão, eu quero ter a fama que o meu Jesus tinha: amigo de pecadores. Esse é o título. Eu, apóstolo Luiz Hermínio. Não precisa me chamar de apóstolo, não precisa me chamar de pastor, não precisa me chamar de nada. Meu nome é Luiz Hermínio. Mas se você disser, se alguém falar aí: o Luiz é amigo de pecador, pode crer, porque é verdade. Eu tenho um monte de amigos pecadores, grande parte deles estão sentados aqui hoje e olhando para mim dizendo aleluia. Eu quero ter a fama do meu Jesus. Eu sou amigo de pecadores. Amém? Do que adianta ser apóstolo se eu não posso sentar com pecadores? Do que adianta ser pastor se eu não posso sentar com pecadores? Do que adianta?
Você é filho do pastor, você não pode estar no meio de pecadores. Do que adianta? Do que adianta, irmãos? Isso não é evangelho, irmãos. Evangelho é onde você trabalha para guardar a sua reputação. Você tem que guardar a sua integridade. A integridade, a palavra integridade vem da palavra inteiro. E a maioria das vezes, para guardar a sua integridade, você perde a sua reputação. Cutuca o irmão que está do seu lado. Por que você não deu glória a Deus ainda? Aleluia. Pega essa aí. Já passou o inverno, você está esperando o quê? Já cessaram a chuva, graças a Deus que cessou. O tempo de cantar chegou, ouve-se as vozes das rolas do campo, as figueiras estão dando seus figos, e você ainda está escondido nas fendas das penhas. Meu Deus, sai daí! Vem ver o que Deus quer mostrar para você nos próximos dias. Acorda, Brasil! Sai desse cenário e entra no cenário celestial. Aleluia! Tudo se habilita a teu favor quando você entende a hora de Deus. Muita gente não vai gostar, muita gente não vai crer, muita gente vai dizer assim: o João está doido. Não, isso não se faz. E Deus disse: meu filho, não dá voz para ninguém não. Você imagina, olha para mim, você imagina quando Davi chega com a arca do Senhor em Jerusalém. O tabernáculo ainda estava lá, em Gibeon. O que era para ele fazer com a arca? Colocar dentro do tabernáculo. Davi olha para o tabernáculo e diz: não vou botar aí não. Eu vou fazer uma tenda. Ele fez uma tenda, chamou 3 famílias, Asaf, Gedutu e Ramã. Diz: nós vamos ficar aqui adorando o Senhor 24 horas. Não, mas tem que botar, não, a arca é para o tabernáculo. Ele disse: não, Deus só disse isso até a gente entender o que Ele quer. Eu vou te falar uma coisa pesada, mas você tem que entender no seu espírito, senão você vai achar que eu sou um herege. Você só obedece a Deus até você entender, porque depois que você entende, você não obedece mais, você honra. Porque tem gente que obedece, mas não honra. Agora quem honra, honra. Então, enquanto você não entende, você obedece. Mas depois que você entende, por que Davi era um homem segundo o meu coração? Porque ele entrou no coração de Deus e entendeu. E ele sabia que Deus não queria sangue de boi. Ele disse: Ele quer sacrifícios de adoração. Ele quer sacrifícios de louvores. Ele quer ser adorado lá. Eu vou criar instrumento e nós vamos dançar aqui ao redor dele. E nós não vamos mais derramar sangue de boi não, nem sangue de cordeiro. Porque nós vamos adorar 24 horas. Separou 3 famílias, Asaf, Gedutu e Amã. E por 24 horas, aonde você estivesse em Jerusalém, você ouvia os cantores: porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você não via os músicos, você não via os cantores, mas você ouvia para quem eles cantavam. Você ouvia. Então me entenda com o seu espírito. Você só obedece a Deus até você entender. Porque depois que você entende, você passa a honrá-lo. Honra o Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda. Você começa a honrar com a sua voz, honrar com o seu corpo, honrar com a sua fé, honrar com o seu dinheiro, honrar com os seus olhos, honrar com os seus ouvidos. Aí aquelas discussão, pode ouvir música do mundo? Para quem obedece pode, para quem honra não. Te peguei. Porque a honra não obedece, a honra honra. A honra, a obediência abandona coisas proibidas, a honra renuncia até as permitidas. Por honra. É verdade.
Aí essas discussões tolas param. Pode beber uma taça de vinho ou não pode? Quem honra, honra, irmão. Quem honra sabe até onde pode ir. Meu Deus! Essas discussões tolas param. Essas caixinhas de pergunta da internet que... Ou coisa chata. O que é que você acha disso? Pergunta para Deus o que Ele acha. Pergunta para Ele o que Ele acha. Porque se você quer uma legalidade para pecar, na Bíblia você acha. Mas não convém. Por isso que tem gente que usa a Bíblia para pecar. Por isso que tem gente que usa a Bíblia para casar 2 homens, 2 mulheres. Tem gente que vai usar a Bíblia para fazer aborto. Não olha para mim assim. Relaxa. Nós estamos num culto. É só que o meu instinto profético ele vem para fora. Pergunta para Deus o que Ele acha. Tem gente que pode beber uma taça de vinho. Tem gente que nem um licor, nem um chocolate com licor dentro deveria. Por quê? Porque já perdeu a vida, já perdeu família, já destruiu lares por conta disso. Então para você é pecado, amigão. Pergunta para Deus. Deus te responde. Ele responde? Ele responde. E Ele responde com duras penas. A gente sempre com Deus aprende na prática. Na teoria não. Na teoria você aprende na escola dominical. Hoje de manhã teve. Na teoria você aprende no Mevan Academy. Na teoria você aprende na escola bíblica. Mas na prática você só aprende na vida. E na vida, amigo, chamou Deus para fazer parte dela, você já não tem mais vida. Tudo se habilita a teu favor se tu entendes a hora de Deus para a tua vida. Tudo que você faz na sua força terá que ser lançado fora. Por isso, lança fora tudo que foi feito fora da hora de Deus. Lembra quando lá Gálatas fala no capítulo 4 que Deus chamou Abraão e disse: despede Ismael? O que é que Deus estava dizendo? Porque o que foi feito na tua força não pode ficar junto com aquilo que foi feito no Espírito. Na hora de Deus, José não retorna para a casa de Jacó. É Jacó que vai para a casa de José. Porque na hora de Deus você não retrocede, você não volta atrás. Na hora de Deus as coisas não acontecem no templo sem acontecer primeiro na sua casa. E quando elas acontecem na sua casa é para apontar o que vai acontecer no templo. Amém? O que começa na tua casa e não começará no templo. Essa alegria que nós estamos buscando no templo no domingo, ela tem que estar na nossa casa na segunda. E se eu entro na hora de Deus, meus filhos também vão entrar na hora de Deus. E a oração dos meus filhos, e a oração que os meus filhos fizerem, elas vão se alinhar com a profecia que eu liberei para eles. No último dia Deus vai converter o coração de pastores a ovelhas? Não, é o coração dos pais aos filhos. Então não pode acontecer no templo primeiro, tem que acontecer primeiro em casa. Ele não vai converter o coração de pastores e ovelhas, ele vai converter o coração de pais e filhos. Sabe o que é que seus filhos vão orar? Se você está alinhado, eles vão orar o que você profetizou para eles. Meu Deus, você tem que entender isso. Isso vai mudar a sua vida. Sabe o que é que seus filhos vão, quando eles estiverem orando, sabe o que é que eles vão pedir? Eles vão pedir o que você profetizou para eles. Se você entra na hora de Deus, seus filhos vão querer o que você profetizou para eles. Eles pedirão conforme o seu propósito. E aí você vai poder matar o peito e dizer: eu e a minha igreja
serviremos ao Senhor. É eu. Sou do meu amado. Eu sou do meu amado. Eu Sou do meu amado e ele é meu. Eu sou do meu amado. Sim. Sabe qual é a tarefa dos pais? É encorajar, é respaldar, é inspirar, é proteger, é dirigir, é limitar. Assim fazem os pais que governam com o coração de Deus. A palavra pai, ela vem da palavra pater, que é pátria, que é origem, que é fundamento. E a palavra filho vem de banar, que vem de bem, que quer dizer construir sobre uma base correta. Então, para ter filho tem que ter pai com fundamento. Pai com fundamento terão filhos banar, que vão construir sobre uma base correta. Então, pais e filhos é uma construção contínua. A Bíblia é um pai e um filho trabalhando juntos. A Bíblia é um pai e um filho trabalhando juntos. A palavra pai, eu vou dizer de novo, ela vem da palavra pater, que quer dizer pátria, que quer dizer origem, que quer dizer fundamento correto. Pai não é cobertura, é fundamento. Por isso Mateus 23:9, o Senhor diz: a ninguém chameis de pai. Ou seja, ninguém é outro fundamento. O teu fundamento sou eu. Você pode chamar o Luiz Hermínio e dizer: ô paizão, tudo bem pastorzão, beleza paizão, ok, mas fundamento é Ele. Ele é o meu fundamento. Pais e filhos são fundamentos e construção. Então nos últimos dias nós teremos pai fundamentando e filhos construindo. A educação quem dá são os pais, não é o governo. Manda o governo asfaltar a rua. Não terceirize a educação dos seus filhos aos professores. Não terceirize as escolas. Eu sou do tempo que as mães vinham na igreja agradecer a Deus porque o filho tinha entrado na faculdade. Hoje as mães vêm fazer campanha de oração para os filhos não desviar na faculdade. Mas pode enviar eles para a faculdade, porque se eles têm fundamentos. Se eles têm fundamentos, você pode enviá-los, porque eles vão construir sobre uma base correta. Deus vai converter o coração de quem? Dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quem vai converter primeiro, os pais ou os filhos? É os pais que tem que converter primeiro, não é os filhos. Amém? É arco e flecha, meu filho. Os filhos são flechas na mão do valente, mas o arco é você que é pai. Amém? Nenhuma flecha consegue ser lançada sem arco. Você não lança flecha sem arco. Por isso que é os pais que lançam os filhos, que dão destino aos filhos. A flecha acerta o alvo, mas quem fica na mão do arqueiro é o arco. Pegou isso no seu espírito? Então Deus vai levantar filhos, mas eles também precisam de pais que lancem esses filhos. Nenhum arqueiro lança flecha sem o seu arco. Não existe transformação imediata para ninguém, irmãos. Ela é gradativa. É como a vereda do justo, que é como a luz da aurora, ela vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E não adianta. Pastores, meus irmãos queridos, não se esconde uma cidade que foi construída no monte. Pastora Josi, se ela está sendo construída no monte, fique tranquila, ela vai aparecer. Todos a verão. Não se pode esconder. O meu trabalho é construir no monte. Não é no monte de areia, não. Porque monte de areia também é monte. É na rocha. Você fique tranquilo. Não se preocupe em mostrar a casa. Ela vai aparecer. Se preocupe se o fundamento está correto. Se o fundamento está correto, na hora de aparecer, vai aparecer. Amém, Domingos? Amém? Vai aparecer ou não vai? Amém, Samuel? Amém? Amém, Gabriel? Vai ou não vai aparecer? Vai! Se fizer do jeito de Deus, vai aparecer. Ninguém pode esconder uma cidade lá, porque ela está sendo construída no monte. Nós estávamos aqui quietinho no São Vicente, no Vassourão, né? Tomando caldo de cana, comendo cachorro quente, pegando bicho de pé.
Nós estávamos aqui quietinhos, a gente não pensou em nada disso. Nós só queríamos fazer o culto de domingo, o culto de quarta, do corredor de fogo. Nós só queríamos pagar o aluguel da igreja e manter a casa de recuperação. Nós não imaginávamos tudo isso, irmãos. Mas a casa, quando ela é feita sobre o monte, ela vai aparecer. O mundo vai ver, o Brasil vai ver, as nações vão ver, e todos virão aqui para ver, irmãos. Por quê? Porque é Deus quem faz, não somos nós. Você não precisa se esforçar para mostrar aquilo que Deus mostrará. Fique tranquilo. Não precisa se exibir, é só se manifestar. Descanse seu coração. 2001, 2002, nós mal tinha dinheiro para pagar os aluguéis aqui, vendendo cachorro quente. O pastor Ulisses vendia cachorro quente, vendia espetinho lá fora. O rei de espetinho, pastor Ulisses. E quantas visões a gente teve, quantas visões eu tive entrando, chegando de carro, e Deus dizendo: eu vou trazer o Brasil aqui. Nós tínhamos um vaso sanitário. Um vaso sanitário com quase 1000 pessoas congregando. E eu ficava imaginando: nós precisamos construir, mas se construísse tinha que mandar alguém embora, porque não tinha o salário para pagar. No tempo de Deus, irmãos, você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede. No tempo de Deus, irmãos, você não pesca. Deus diz: volta lá e lança a tua rede. Então eu tenho convicção, nós temos convicção que isso aqui foi Deus quem fez, não foi nós. Nosso trabalho é saber se tem fundamento. Tem fundamento, então tenha. Tem fundamento, cobertura terá, meu irmão. Fique tranquilo. Não se esconde uma cidade construída sobre o monte. Se está sendo construída sobre o monte, vai aparecer. Diga comigo: princípios importantes geram realidades práticas. Então todo princípio importante que você vive, que você pratica, vai gerar uma realidade prática na sua vida. Aquilo vai ser uma vida prática. Então eu declaro, irmãos, a paternidade, ela nunca foi objetivo de trazer pressão de cima para baixo. Sempre foi um objetivo de trazer impulso de baixo para cima, de lançar as pessoas. Então eu declaro: o futuro da igreja, o futuro das nações, o futuro do Brasil está na mão dos pais que estão gerando filhos, pais de fundamentos. Amém, amém. I was counting every second, like the clock was chasing me. Every thought was leaning forward, never letting stillness be. Then I felt the silence bend, found a space I missed back then. I breathe between moments, not before, not after all. In the pause when nothing's chosen, I don't rise, I don't fall. Life is wider when I notice what I miss when I run. I breathe between moments, and the moment becomes one. All the noise is self-created, every rush I didn't need. Now I let the edges soften, let the world move at my speed. I don't hold, I don't control. I let the spaces make me whole.
I breathe between moments where the weight begins to slide. In the calm that's never spoken, I don't push, I don't hide. Time slows down when I focus on the stillness and the sound. I breathe between moments where I'm finally around. If the day keeps pulling tight, I'll rest inside the in-between. That's where I stay tonight.